O 22 que aconteceu tinha mais passárgadas onde ir e invenções de Abaporus. Era mais imperfeição igual a obras perfeitas e mais os crimes de sermos divergentes. O 22 de agora é a periferia no centro e o centro na periferia. O 22 de agora é a cultura no centro, o desenvolvimento econômico e social. É cultura como saída justa e próspera, sustentável e democrática para a crise pós-pandemia. O 22 de antes abriu caminho para carnaval, antropofagia e tropicália, para cinema novo, poesia marginal e direta já. É resistência e ocupação cultural, porque arte é ocupar. Olá a todos e todas, meu nome é Marcelo, todos me conhecem como X. Nós estamos começando mais uma mesa do ciclo de debates 22 mais 100. Aqui a gente busca pensar e repensar o centenário da Semana de Arte Moderna e os novos modernistas, né? A Semana de Arte Moderna aconteceu de 13 a 18 de fevereiro de 1922. Foi um momento simbólico e muito importante para o Brasil e para o mundo. E nós vamos pensar o ontem, o hoje e amanhã aqui com convidados que são muito especiais. Eu já agradeço aqui a presença da Laura Dias, do Tom Farias, da Kimani e do amigo José Vicente. Eu tenho aqui uma breve biografia de vocês, mas nada melhor do que vocês mesmos se apresentarem para quem está nos vendo e nos ouvindo, né? Eu vou começar com a Laura. Oi, Laura, tudo bom? E aí, gente, tudo bem? Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Estou muito surpresa e feliz com a composição desse debate e acho que esse é um dos maiores motivos pelos quais eu topei estar aqui com vocês, nesse debate aí super necessário, né, e atual. Eu sou Laura Dias, fundadora, produtora, curadora, diretora de criação, diretora de conteúdo da coletividade independente Mamba Negra, do selo Mamba Rec também, que a gente criou desde 2016, né? A Mamba de 2013, a Mamba Rec de 2016, e Rádio Vírus e tudo mais, ao lado da Carol Schutzer, que é uma artista aqui de São Paulo também, DJ, música e produtora. Eu acho que música, corpos em movimento e poesia acabam sendo bastante chave no meu trabalho como artista e como atuadora, né? Eu atualmente sou performer, cantora, compositora e fundadora aí do Teto Preto, que é uma banda que está nativa desde 2014, eu acho, é isso. E também assino normalmente, sou videomaker, né? Sou formada em audiovisual na USP, e onde eu também fui presa em 2011, mas depois a gente fala disso. Lutando contra a polícia militar, né? Mas, enfim, sou formada em audiovisual e sou videomaker, aí tenho assinado a produção, direção, roteiro, câmera, essa coisa, né, independente, mais conhecida como a gente tem que fazer tudo, né? Tanto de videoclipes da Mamba Rec como de outros artistas aí do underground, da cena queer do Brasil. Demais, Laura. Obrigado pela sua participação. Kimani, por favor, se apresente. Olá, oi gente, muito boa tarde para quem nos ouve. Estou muito feliz de acompanhar esta mesa. Sinto que eu sou eu acho que eu sou a mais filhotinha aqui da arte, sou a mais caçulinha. E para mim é sempre um prazer muito grande poder falar de cultura e poder ouvir sobre cultura, poder dividir. Eu estou desde 2017 atuando fortemente na cena dos slams, da poesia marginal periférica de São Paulo. Nascida e cria do Grajaú, Zona Sul, berço santo, de artista, aquilo ali borbulha. Viva! E é isso. E tenho atuado como poeta, como performer, como alguém que compõe poesia, seja ela na música, seja ela no movimento social. Trabalhei muito como arte educadora e agora eu estou trabalhando numa produtora de áudio, que é onde eu também tenho assinado meu disco, que vai sair mês que vem, o EP Fé Refeita. Então, é uma nova maneira, né, assim, de trazer a arte e a poesia por meio da música, música de terreiro, música do nosso povo preto. E há pouco tempo tenho me descoberto como mulher preta e tudo que isso politicamente significa. Muito obrigada pelo convite, viu? Grajastê. 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 Nosso próximo convidado, Tom Farias. Ontem
O Tom nos proporcionou um ótimo papo com o Martinho da Vila no Roda Viva. Estamos aqui todos esperando aquele convite para tomar aquele vinho com você e com o Martinho, hein, Tom? Tudo bom? Tudo bom. Só dizer para a Cintia aí que eu e o reitor, Zé Vicente, somos garotinhos aqui, tá? Sim, certeza. Né? Estamos nos colocando numa categoria que não nos pertence, né? Enfim. Tem razão. Bom, o X, Cíntia, Laura, enfim, Zé Vicente. Eu sou professor da Universidade Zumbi dos Palmares, coordeno um departamento lá, que é um centro de estudos e pesquisa na área de História e Literatura Afro-Brasileira. Eu sou escritor, né, jornalista de carreira e professor de literatura brasileira, e tenho feito trabalho muito com a literatura do século XIX, que é a minha especialização, o século XIX. Já tem 15 livros publicados, muitos prêmios, né? Várias indicações para o Prêmio Jabuti, por exemplo. Meus livros mais recentes é o Carolina, uma biografia, não sei se vocês conhecem, e um romance chamado A Bolha, foi publicado esse ano, e resumindo 30 anos de minha participação na imprensa como crítico literário, que são os Escritos Negros, Crítica e Jornalismo Literário, que também saiu esse ano pela editora Malê, né? Então, escrevo para o Jornal Globo, colaborador da Folha e da 451. Então, é um pouco do que eu faço. Fechando aqui o nosso Dream Team, atacando ali como centroavante, chutando a bola para o gol, José Vicente. Tudo bom, reitor? Se apresente para os nossos ouvintes, por favor. Muito bem. E tendo em conta que o Tom Farias já fez aí o reparo, né? Porque a falta de cabelo não é que eu sou velho, é que eles não nasceram ainda, então eu sou jovem, né? Então eu também sou um garotinho nessa história toda aí. Mas, ao final, X, para transmitir um grande abraço a você, um grande abraço a Kimana, um grande abraço a Laura, ao Tom Farias, dizer da grande alegria de poder compartilhar essa conversa com cada um de vocês e dizer também da enorme satisfação da nossa Universidade Zumbi dos Palmares estar ativa, participante e atuante nesse momento importante que será a nossa Semana da Arte Moderna, mas sim. Eu sou, de formação, advogado, sou também aqui um mestre em administração, direito, doutor em educação, mas, ao final, sou um educador, sou um ativista do movimento negro e sou um utópico, né? Como a Laura, como a Cíntia, como todos nós, que queremos, talvez, fazer justamente isso, né? Como é que a gente muda essa situação, como é que a gente faz as coisas acontecerem. Então, a Universidade Zumbi dos Palmares em alguma medida, uma expressão disso que nós vamos debater, essa resistência, essa utopia, essa história rica de luta, trabalho e transformação de um povo, de uma etnia, e a gente teve a satisfação de nunca ter deixado de lado essa dimensão importante da arte, da cultura. Nós temos aqui, além do nosso Centro de História, Literatura, né, Cultura Brasileira, nós temos também um trabalho muito legal que nos orgulha muito, que é a Flink Sampa, né, a Festa da Literatura e Cultura Negra, que chega na sua 10ª edição, cujo curador é o professor Tom Farias, e ela foi sempre, então, uma preocupação de ter um espaço e uma ferramenta importante para debater, para construir, para avançar para dentro dessa questão da inclusão, da valorização, da visibilização e, principalmente, do empoderamento do artista e da arte negra de São Paulo, do estado de São Paulo e do Brasil. O senhor falou em utopia. Será que a chave dessa mesa é a utopia, Tom e José? Iniciando com vocês dois, assim, diante dessa perspectiva que a gente está tendo com momentos, né, tão tristes, com a cultura sendo colocada em xeque, a cultura negra, principalmente, que sempre esteve no alvo. Qual o futuro da cultura, e já trazendo para também, fazendo a ligação com a Semana de Arte Moderna, com 100 anos dela? Na minha visão, é queimar estátuas, entendeu? Nós queremos e precisamos queimar essas estátuas do passado, que nos limita, que nos imobiliza, e, por conta disso, que nós
tenhamos a mesma utopia do que foi, por exemplo, Oswald de Andrade, entendeu? Ao remeter para um possível antropofagismo que permita justamente, né, a gente construir um ambiente de cultura que internaliza todos, que permite que a gente engula tudo que for bom, né, mas tudo que for bom de todos os tamanhos, de todas as medidas e de todas as periferias, né, de modo que esse engolir o todo da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, possa, então, permitir que, ao final, nós devolvemos alguma coisa muito autêntica, muito genuína, muito plural, muito diversa, e que prestigie e valorize a criação da nossa terra. Nós precisamos ver o slam, precisamos ver o hip-hop, nós precisamos ver o funk, nós precisamos ver todas as expressões da representação cultural do nosso país posta na mesma mesa, disponível para ser sorvida por todos. Então, por conta disso, nós precisamos queimar as estátuas do passado para entregar as novas estátuas do futuro. E as novas estátuas do futuro têm que estar estruturadas para dentro desse raciocínio. Uma arte e uma ação plural que congregue a todos e que permita que o todo possa ser deglutido e devolvido como uma pluralidade diversa, né, e democrática para todos. Como os meninos falam primeiro agora, né? Primeiros mais novos. Primeiros meninos agora. A utopia é o que nos move sempre, né? Em toda parte onde tem essa resiliência, né, que a gente chama hoje de resiliência, tem a utopia. Ali, nossos antepassados ali foram muito utópicos. Imaginar alguém que vem da África, né, num navio, 3 meses, amarrado, comendo baba de água com alguma coisa. Ele só pode ser utópico, que ele vai chegar nesse lado de cá e vai transformar alguma coisa da vida dele. Acrescento alguma coisa ao que o Zé Vicente colocou agora, que eu arrastaria essas estátuas pelas ruas, assim, sabe? As pessoas pudessem ir vendo, pegariam um guindaste muito grande, assim, amarrava ela pela cabeça e ia arrastando ela. Talvez eu convocasse o magnífico reitor para tocar fogo. Enquanto alguém arrasta, toca fogo. Ele vai incendiando assim pela Paulista, sabe? Então, eu acho que um pouco por aí. Isso dialoga muito com o passado. A gente está falando aqui um pouco do passado. A gente pega aí, por exemplo, como a Semana de Arte Moderna dialogou com o Brasil, com aquele Brasil que vinha, né, que era reino, depois virou colônia, depois virou império, né, e aí, quer dizer, vem algo para poder quebrar todos esses estabelecimentos, esses dogmas, né? Esses paradigmas que vinham sendo estabelecidos e que ninguém conseguia derrubar, porque era geralmente um estabelecimento de dogmas machistas, branco, machista, eurocêntricos, né? Então, tinha esse papel. Mas há um diálogo aí, X, interessante, é que no mesmo ano da Semana de Arte Moderna tem acontecimentos fundamentais na vida brasileira. No Rio de Janeiro, você tem a exposição do Centenário da Independência, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se transforma de uma maneira tão brutal, né, que constrói prédios maravilhosos para abrigar a semana. Um desses prédios hoje é onde abriga a Academia Brasileira de Letras. E aí, assim, além de abrigar esses prédios, havia um sentido de modernização a partir do Rio de Janeiro do Brasil. Foi a demolição do Morro do Castelo, ou seja, aquele morro que começou o Rio de Janeiro, ali, em parte do Brasil, em 1565, foi demolido, com todo o seu patrimônio de igrejas, casas, de história, cemitérios, tudo que existia. E aí, quer dizer, você tem uma semana em São Paulo que também, de alguma maneira, pela arte, quer quebrar essa mesma hegemonia. Tem a morte do Lima Barreto, que, digamos assim, era o escritor rebelde do subúrbio, né? Dado como alcoólatra, mas, na verdade, um grande homem, né? Na visão. Ele é até patrono agora da nossa Flink, Sampa. Na verdade, é a nona Flink, viu, reitor? É a nona? Opa. Que eu já estou pensando em 2022. Enfim, então, você tem aí o Lima Barreto, que vai dialogar, é um pré-modernista, e vai ter alguns conflitos com os organizadores da Semana de Arte Moderna, nesse sentido. E uma coisa que é muito emblemática é que você tem, em 1922, por exemplo,
São Paulo tem 579.033 habitantes. A Avenida Paulista, que hoje é esse centro, tinha algumas poucas casas e prédios. Passavam carroças na Avenida Paulista desse período de 1922. E o Rio de Janeiro tinha o dobro da população de São Paulo. Tinha exatamente 1.157.873 habitantes. O Rio de Janeiro estava muito avançado com relação a São Paulo, mas a Semana de Arte Moderna vai dar um tom, não só nas artes, mas essa coisa, né, da antropofagia do Oswald de Andrade, por exemplo. Ali você tem, logo diante, em 28, o Macunaíma, né, o Herói Sem Caráter, do Mário de Andrade, o grande romance do Mário de Andrade, a Anita Malfatti, né, com a galeria de obras de artes, né, e você tem ainda Di Cavalcanti. Ou seja, é uma pleiade que acaba tornando o Brasil, basicamente, nessa linguagem que a gente conhece hoje, mas dá uma guinada, e essa guinada é a guinada cultural. Então, a Semana de Arte Moderna, ela traz um espectro cultural muito grande, que eu acho que precisa ser resgatado em 2022, sobretudo sob a perspectiva da diversidade, sobretudo sob a perspectiva da ancestralidade. O quanto essa população de negros, europeus, né, americanos, sírios, chineses, tinham muitos chineses no Brasil no final do século XIX, século XX, como essa população transformou esse país, né? E como essa população, a partir de São Paulo, projetou o que a gente está querendo pensar para o futuro. Tom, me parece que 22 é o ano da composição pelo telefone, do Donga também, é isso? Não, o Donga é de 17. O gravação do Donga é de 17, entre 16 e 17. Mas tem dois fatores importantes ainda aí, porque é o bicentenário da independência, em 22, né? E, além disso, é o bicentenário de nascimento de Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista negra que, em 1859, publicou um romance, não só um romance, né, uma primeira autora negra no Brasil, mas também um romance abolicionista. Então, são datas, tem mais datas, né, mas são datas fundamentais que, enfim, vão dar muito pano para a manga para quem se debruçar. Kimani e Laura, vocês são expoentes, acho que em São Paulo, né, de duas frentes bem poderosas, assim, que a gente que eu principalmente encaro como um novo modernismo. O Islã, né, que prolifera por toda a periferia de São Paulo, e as festas também de rua. Como é que vocês se enxergam dentro desse possível novo modernismo? É louco, porque eu entendo o processo de... A gente que está na periferia produzindo arte, tem mais ou menos um distanciamento disso. É como se fosse algo muito natural, né? Já está na nossa raiz, a gente cresce ouvindo samba, a gente cresce com igreja e a galera no meio da rua. É isso, né? Quebrada, encruzilhada de Exu, é toda essa possibilidade de manifestação artística. Mas engraçado como me dá uma sensação que a gente precisa ter, ou melhor, precisava, né, até então, ter uma figura branca, majoritariamente masculina, para poder nos legitimar. Então, quando eu entro no Islã, quando a gente percebe os bailes funks, a música popular brasileira e tudo que ocorre na periferia, a gente está invertendo esse processo, né? A gente não está esperando ninguém nos legitimar, são os nossos que conseguem ver isso. Eu sinto que a gente é muito uma continuidade, né? E por isso da responsabilidade. Então, que bonito, né? Que é poder chegar no Islã e ver as menininhas, sei lá o quê, mulherismo preto, mulherismo africano. Aí você fica, meu Deus, ela tem 10 anos. E eu fico pensando, meu Deus, quando eu tinha 10 anos eu nem sequer me entendia como mulher negra. Eu só fui me entender a partir do Islã, de ouvir uma outra poeta e me identificar. Então, eu acho que isso é muito potente, porque a gente sai desse lugar de ouvinte e vai para um lugar de protagonismo. Eu me canso de ficar no sofá vendo e lendo outras histórias. Eu quero ser protagonista disso também. Eu quero ler histórias em que eu possa me ver. Cansei de ler Vinícius de Moraes, cansei de ler Cora Coralina e outras
pessoas que tinham uma escrita muito distante. E o Islã te dá isso, né? Falando do Islã, porque meu olho brilha, né? Porque é o lugar onde me deu esse beijo, essa possibilidade de ser vista. Então, eu entendo isso muito como algo muito potente. A gente literalmente se reúne em bando, nós formamos uma roda e a gente está ali cultuando histórias, cultuando falas, ouvindo os mais velhos, ouvindo os mais novos, entendendo toda essa pluralidade, né, que acaba rolando. Então, eu não consigo ver esses menores, né, essas crianças, esses jovens, e não ver o modernismo aí. Somos nós que estamos fazendo. Ainda capenga, ainda aprendendo um pouquinho, tem muito arroz e feijão para comer, mas a gente está aí. Laura, e para ti, como é que você, como nova modernista, se vê? Bom, eu começaria com uma frase do Paulo Emílio, né? De que nada nos é estrangeiro, porque tudo é. Eu acho que, felizmente, hoje em dia, a gente está chegando em certas discussões e até de reavaliações da nossa própria história para a gente entender ou reentender ou entender com novos significados, né, a nossa história aí do Brasil, que é bastante caótica e cheia de paródias, né? Mas eu acho muito interessante o que o Tom colocou na fala dele de como o Brasil acaba sendo uma terra de estrangeiros, né? Acho que com exceção dos povos indígenas, né? E dos povos que estavam aqui e que foram praticamente dizimados. E eu acho que o modernismo, ele me interessa como mulher latino-americana e no contexto que a gente está, não por propor mesmo, acho que através da antropofagia, por assim dizer, a gente entender essa história de violências, mas também de como a gente consegue se reapropriar dessas violências e construir algo com uma força tão forte quanto a dessa violência que foi tão presente na história e ainda é tão presente na história do Brasil. É meio emocionante falar disso e é difícil também conseguir colocar as coisas depois de ser tão contemplada pelas falas do José e do Tom já de bate-pronto, assim, dos nossos jovens aqui. Mas eu acho difícil realmente falar de modernismo propriamente dizendo. Eu vejo alguns autores que estão sempre nos inspirando, que estão sempre colocando, acho que, novos paradigmas, mas retomando essa história dos questionamentos que a gente está tendo hoje em dia, eu acho que é importante a gente pensar até que ponto essa antropofagia apaga ou, em algum momento, se propõe a apagar capítulos da nossa história de racismo, né, de machismo, de uma dominação coronelista, enfim, de muitas coisas. Mas, por outro lado, eu acho que a arte também é o lugar de você assumir o contraditório e tentar conseguir justamente digerir essa violência que é o comum no Brasil, né, infelizmente, para a gente produzir novas formas de expressão, entendeu? Eu acho que as estátuas boas no momento são de fato as queimadas. Eu acho que isso seria um grande serviço cultural, né? Eu acho que a prisão arbitrária do Galo não é uma coisa inédita no Brasil, inclusive é o que a gente mais vê. E assim como a prisão ou a pena de morte sem nenhum julgamento da juventude preta, com a questão da militância também já passei por esse tipo de repressão, enfim, de não conseguir dissociar a minha atuação artística da política ou da militância, porque eu acho que é impossível você fazer isso no Brasil. Você falar que você não tem um lado, você pertencer ao lado dominante, né? E infelizmente a gente sabe que a gente está brincando muito sério, né? Que eu acho que com o Bolsonaro acho que tem o que aconteceu com você na USP? Em 2011 a gente fez a movimento estudantil fez uma ocupação da reitoria depois de uma movimentação já de uns 2 meses, que foi motivada inicialmente pela tentativa de prisão de 2 estudantes no estacionamento da universidade, né? Porque, infelizmente, à época, rolou um estudante da economia, foi assassinado no estacionamento da FEA, porque ele resistiu a um assalto. E, a partir disso, a reitoria, o PSDB, e, enfim, a Polícia Militar falaram que isso motivava eles reativarem um convênio de 1968, que colocava novamente a Polícia Militar dentro do campus, né? E, coincidentemente, no dia desse assassinato, dessa tragédia com o menino da FEA, estava tendo uma blitz na frente da FEA. E, mesmo assim, a justificativa da repressão do Estado era de colocar a polícia de volta no campus, que era uma coisa que, enfim, que a gente não via desde 68, né? Que a gente sabe como a polícia está presente, mas não estava oficialmente presente lá dentro, né? E, enfim, e daí fizemos uma ocupação em 2011 da reitoria,
E depois depois da ordem de reintegração de posse ter sido expedida e já ter vencido, a polícia fez o Estado, né, articulou uma superação cinematográfica, assim, milionária, muita força da repressão, bateram bastante na gente lá, prenderam primeiro o Alckmin, queria acusar a gente de quadrilha, não conseguiu, enfim, terminamos processados durante 8 anos, o processo acabou há 1 ano e meio atrás, que estou livre dessa história, mas fui jubilada, enfim, fui jubilada da USP e tive que voltar e recorrer por esse processo administrativo, enfim, foi bem complicado, mas eu acho que de alguma forma também essa militância e esse episódio acabou me motivando a virar cantora, entendeu? Porque eu falei, olha, é bom eu ser figura pública, senão vão sumir comigo. Daí, as pessoas falam, pega esse microfone aí de assembleia e começa a usar para cantar, menina. Você precisa dar uma, né, desanuviado. Eu falei, ok, entendido, vamos lá. Então, não, brincadeira, mas é um pouco isso também. Então, acho que foi... enfim, eu vejo o Teatro Oficina um pouco como um parâmetro, como um farol aí que ainda brilha no Bexiga e que luta muito para existir, né? E se tudo der certo junto com o Parque Bexiga, né? Para tirar esse Silvio Santos aí de uma vez dessa história. Mas o Teatro Oficina foi, inclusive, meu objeto de estudo na conclusão do meu curso, né? E de cinema, que deixou o pessoal meio bravo, né? Mas tudo bem. E acho que no Oficina eu bebi muito dessa, sei lá, dessa vontade de falar, bom, tudo bem. A gente vai lutar com as armas que a gente tem, a gente vai dedicar a nossa vida inteira, completa, nossas relações, nosso trabalho, tudo vai ser 24 horas por dia. E eu acho que a Mamba foi uma maneira de organizar essa gangue aí de cucetas, como a gente costuma falar, né? Porque não são só bucetas, são cucetas também, gente. Então, organizar as gatas aí para a gente criar espaços de trabalho, de reconhecimento, de autonomia financeira, de respeito, de afetos, de liberdade. Então, acho que as festas independentes da Mamba foram um lugar em que eu me senti acolhida para poder ter opiniões políticas, poder lutar por coisas que a gente acredita, por poder lutar com políticas públicas, bater de frente com a prefeitura, né, que a gente sabe como é contraditória essa relação, né? A gente está sorrindo aqui, está todo mundo feliz, mas a gente sabe como São Paulo tem muito a ser feito, né? Em termos municipais, em termos estaduais, o problema não é só o Bolsonaro, né, pessoal? Mas que bom que a gente está aqui conversando junto, não é, X? Sim. Mani, a Laura trouxe um pouco o lance da repressão, né? A gente, das batalhas, né? Acho que as batalhas de rima, elas são bem próximas dos slams, né? Acontece normalmente em praças, de quebradas, em bares, né? Assim, e fala um pouco sobre os slams, como é que você acha qual a representatividade, né? A poesia ela foi muito importante na Semana de Arte Moderna, né? E talvez de todas as frentes, assim, né? Seja a que mais, o slam é uma das que mais está batendo no teto hoje, vamos dizer assim, né? Muito popular. Como é hoje, assim, como é a relação do slam com a rua, com o palco, com o teatro? Acho que você foi, inclusive, representar o Brasil na França como campeã. Traça esse panorama para a gente, por favor. Eu fico pensando muito louco, assim, né? A maioria se a gente for pensar o histórico, né? Da maior parte das pessoas que fazem parte do slam, em sua maioria são pretas, periféricas e tiveram acesso à escola pública. Então, é muito subversivo mesmo, né? A gente pensar que a maioria de nós tínhamos muita dificuldade para escrever, para compor uma redação, para conseguir falar em público, para conseguir apresentar um trabalho, algo do tipo. E aí a gente se torna, a gente assume esse lugar de voz mesmo e tomamos esse lugar de protagonismo de assalto, né? Não foi nada que nos foi dado, a gente tem que tomar isso o tempo todo. É muito simbólico, é muito significativo, né? Então, eu fico pensando muito nisso, assim. O slam, ele traz pautas muito importantes que nos faltam na época da escola, né? Então, muitas pessoas começam a ter acesso a coisas mínimas, entendimento de política, entendimento de raça, de identidade, fala sobre gênero, sobre sexualidade. Alguns de nós, tardiamente, a gente só vai ter esse contato no slam mesmo. Então, você começa a ouvir
uma poesia de alguém começa a ter contato com aquilo. Eu, como alguém que fui estudante de psicologia, percebo um significado muito terapêutico, né, da roda do slam em si. Esse processo de falar, esse processo de ser ouvido, de encontrar compatibilidade na dor do outro, de a partir da dor ressignificar isso, trazer outras possibilidades a partir disso, e principalmente porque a gente está ocupando lugares, espaços públicos. A gente faz slam nas escolas, tem o slam interescolar, que tem sido protagonizado pelo Emerson Alcalde, acho que mais ou menos há uns 3 anos, e aí o Emerson traz outros poetas também, outros poetas, para serem formadores, né? Então, assim, o quanto isso vai tomando outras proporções. A gente vê o slam como uma pauta numa escola. Isso é muito grandioso para a gente. A gente pode falar disso, a gente pode falar sobre sexualidade, e os professores incentivando que os alunos escrevam, né? Então, é muito esse processo, assim, da gente realmente mostrar para a criança, eu foco na infância, na adolescência, porque muitos de nós tiveram essa falta, né? Talvez, né, se a gente tivesse tido esse conhecimento lá atrás, a gente pudesse estar muito mais à frente hoje. Então, eu sempre fico com essa sensação de que a gente avança para os nossos, e minimamente a gente sempre está atrás, né? A gente, quanto mulher preta, quanto povo preto, dá a sensação que, corro, e porra, ainda tem um monte de livro para ler, ainda tem muita coisa para criar. Então, eu fico pensando nesse movimento. E o slam é isso, né? Então, pense também nesse outro sentido da profissionalização. A partir de um slam, alguém entende que pode dominar um palco, faz sentido ouvir uma voz, e aí a pessoa pode vir a ser locutora. Foi o meu caso também, que trabalho com a locução. A gente vê Coca, né, Lucas Penteado, que foi para um reality show e teve toda a dimensão que teve e levou essa bandeira também. Sou do slam, da batalha de poesia. Roberto Estrela Dalva, o Xamã, que é o rapper lá do Rio. Então, assim, quantas pessoas tiveram a possibilidade de ser vistos num palco de slam? Então, é isso, é um lugar de profissionalização até mesmo para os nossos, né? Você pode conseguir movimentar um coletivo independente, você pode cozinhar para fora, e tudo isso tem valor, e tudo isso tem preço. Também é muito importante a gente dar muito esse toque para a galera, que tá tudo bem a gente cobrar, e é importante a gente cobrar porque nós somos artistas. As pessoas não estão fazendo um favor de nos pagar. É o mínimo que a gente espera, né? E para 22 e para os próximos anos, você acha que o slam pode chegar aonde? Ele pode ser mais popular do que ele já é? Sinto que sim. E, ao mesmo tempo, me dá um receio muito grande de ser algo que possa vir a ser tomado, sabe? Pelo outro lado, porque já é, né? A gente já sabe de pessoas que não são do movimento, de que não entendem a causa e estão lá levantando e fingindo que são rap, são... Você é o quê, seu bolão? Sai daí. Então, eu também acho que a gente tem que ficar de olho nisso, né? Quem são essas pessoas que estão protagonizando? Né? Que verdades são essas que estão sendo ditas? A gente vê... E aí, esse meu receio, X, porque a gente vê esse movimento em tudo que é cultural de preto. Tudo. O samba hoje é branco, o rap hoje é branco, os rappers que a galera conhece são referências que não são as nossas, e não é essa escola que a gente aprendeu e nem os nossos ensinaram. Então, acho que a gente também tem que ter um pouco dessa malemolência, dessa maldade de minimamente manter os pés no chão, ainda que a gente consiga voar e levar o slam para outros lugares, mas nunca se esquecer de onde que é a essência. Kimani, eu fico tão encabulado quando eu estou participando de algum bate-papo, assim, uma entrevista, e as pessoas pedem para que eu cante, e você vai ter que sair, que você tem um outro compromisso agora. Se eu te pedir para você declamar uma poesia, alguma coisa, eu vou estar sendo muito evasivo. Imagina, tá tudo bem, pode ser. Pode ser, já que você vai ter que sair, por favor. Vamos lá, eu que agradeço. A gente sempre, antes do slam, a gente pede licença aos mais velhos. Perdoa, Sinhá, já disse que hoje eu não fujo, meu peito tá em luto. Se não é pelo amor, é pela dor, e dor eu já acumulo. Vós me cede, me perdoai, até pro teu Deus eu vou rezar. Que nunca falte pão e fartura pra mesa da minha Sinhá. Se for preciso dos meus, eu caçoo, eu lavo, eu passo, eu cozinho e abençoo. Aviso o povo que Messi Moa morreu. Aviso o povo que Messi Moa morreu. E a partir de hoje não tem mais capoeira. Perdoa as cores da minha veste, do sotaque arrastado, cabra da peste. E não que me velhe, mas eu já até aprendi a rezar o texto.
noite de joelhos igual a Nosso Senhor Jesus no horto, Oxalá preto, sabe o que é ter medo de ser morto. Eu não uso mais turbante, nem adereço, eu já prendi os cabelos, eu já mordi os beiços. Eu sei que te incomoda a minha gengiva escura, meu jeito de rua, mas sou eu que faço sexo no escuro por ter vergonha de me verem nua. E eu sempre odiei esse nariz, e tudo que podia fazer nele eu fiz. Então, mais pregador para diminuir o nariz, mais secador para diminuir a raiz, mais um doutor para me acusar de um crime que eu nunca cometi. Então, hoje não tem mais balanço, não tem ginga, não ditou motivo de ranço, nem de briga, mas pede para as vozes parar. As vozes da intuição, porque ela sempre diz, é mais um corpo preto no chão, é mais um corpo preto no chão, é mais um corpo preto no chão, sim, Por que eu vejo os meus morrendo todo dia? Meu povo parece gado marcado, cordeiro imolado, das César, o que é de César. Eu cansei de perder a batalha sem nem ter entrado na guerra aos pretos. A sua santíssima trindade aos pretos, a morte, a margem ou a grade. Eles vão tudo pro inferno e hoje eu vou fazer alarde. Eu faço poesia em praça pública, eu grafito nas ruas a cor do meu pranto e ninguém vai dormir nessa cidade até Rafael Braga do meu bando ser canonizado santo. E se os pretos se juntar, aí tu guarda teu colarzinho de pérolas ou diz Vairovski, sim, que sua cabeça hoje vai ser meu patuar. Ei, blacks and whites, and nigga, cansamos de interpretar. Só vai ouvir nosso gemido quem nos fizer gozar. E eis que te digo em verdade. Eu grito pro mundo todo que sou preta, mas não tiram o parda da minha identidade. É que eu sou a voz do surdo não mudo, a fávela em surto, a lâmina no pulso. Que vocês não querem ouvir. Uhul! Que nem fala no slam, pau, 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 pau! Pô. Demais. Que, mano, que pena que você tem que ir. Dificuldades, né, de internet, etc. Acabamos perdendo, passando um pouquinho, mas sua presença nesse tempo que você ficou com a gente foi grandiosa. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigada, X, obrigada, gente. Beijo, fiquem bem, viu? Fiquemos vivos. Beijo. Obrigada. Uau! Demais. Potente, né, Tom? Como que é aí no Rio o slam? O slam é a realidade hoje das grandes cidades, né? E tanto o Rio na FLUP como em São Paulo, eu tenho participado bastante da FLUP, eu vejo muita correlação com as coisas do passado. Sim. Last Poets, né? O Jill Scott Heron, né? Não, o que eu vejo assim, é como se eu visse o Castro Alves na rua declamando aqueles poemas, né, sobre a escravidão, ou o Patrocínio no teatro, fazendo aqueles discursos, sabe? Falando aqueles versos. André Rebouças, Patrocínio limpando o chão do teatro para poder entrar aquela multidão. Isso tudo é poesia, de alguma maneira. Mas, sobretudo, essa movimentação de escuta. A gente não escuta mais ninguém. O médico não escuta o paciente, o juiz não escuta o réu, nada, ninguém. O político não escuta aquele que votou nele. O presidente da República, então, nem se fala, né? Esse não quer escutar mesmo, de maneira alguma. Então, assim, essa questão da escuta é que leva a um pouco dessa distopia. Tom, diante desse cenário, desculpa te cortar, assim, já fazendo mais uma provocação, diante desse cenário, você consegue ter uma visão do futuro da cultura? Sei lá, para 3 anos, 4 anos, que seja? Eu acho que a cultura vai estar muito comprometida. Tá? Nós temos uma perda de 10 anos em 2. Em 2 anos, nós estamos perdendo uma década. Isso porque não é a cultura apenas que está em jogo, né? A cultura é uma base de um grande edifício e que você arrancou essa base, esse edifício. Está aí a saúde, que é outra base, a educação. Esse edifício está pendente, igual a Torre de Pisa, né? Só que a Torre de Pisa já foi constatada que ela não cai.
Mas esse edifício, que está muito mal enjambrado, ele, se não vier uma administração que procure, pelo menos, botar uma escora nesse edifício, ele vai ruir. E aí um comprometimento secular, né? Que é assim, uma década em 2 anos de perda de economia, tudo isso, você vê como é que está a classe cultural no país, não tem uma representatividade do Ministério da Cultura. Estão vendendo o Palácio Gustavo Capanema. Estão vendendo o Palácio Gustavo Capanema, que é o maior símbolo da modernidade que o país já teve. Então, estão vendendo esse palácio ali, né, no governo federal, no centro do Rio de Janeiro. Então, assim, o que representa a Fundação Palmares hoje? É aquilo que o Martinho um pouco falou lá. Ou seja, então, essa destruição, ela nos pega pela raiz. Então, assim, como é que vai ser a cultura daqui a 2 anos? Eu acho que, num contexto geral, juntando o estrago que a pandemia nos fez, é muito difícil. As perdas de intelectualidade que nós tivemos, não só pela pandemia, mas você acaba tendo que mudar de profissão, porque você precisa, sabe, alimentar a sua família, pagar aluguel. Não dá para cantar, não tem teatro, não tem investimento. O cinema, a Laura pode dizer muito bem sobre isso, né? Como o cinema vai custar, né? Onde está a Ancine, que teve tanto papel no desenvolvimento do cinema brasileiro, como teve a Embrafilme lá atrás. Como estão os órgãos, né? SPCine, Rio Filme, enfim. Então, assim, a perda é extraordinária. E no campo da literatura, por exemplo, que a gente está falando aí da questão da modernidade, né? O quanto a virada do século, ali do século XX, trazia um emblema de que o Brasil era um Brasil, vamos dizer, que não havia preconceito racial. Era um Brasil igual. Você tem ali, né, alguns emblemas sobre sentido, que é o Casagrande Senzala, que vem, né, o grande livro do Gilberto Freire. Mas você tem todos os negros ali, embranquecidos ali. Nós tivemos 4 presidentes com sangue negro no Brasil. 4 presidentes. Né? Mas nenhum deles são reconhecidos como negros. O Machado, graças à nossa magnífica Universidade Zumbi dos Palmares, se transformou em negro 100 anos depois, né? Que é o Machado de Assis Real. E os outros negros do Brasil? Então, agora nós estamos retomando um processo de negrícia nossa, né? De negritude, que é aquilo que Senghor falava, que é a questão da negritude, né? E Fanon também dizia, né? Quer dizer, quem inventou o negro foram os brancos, né? Foram os brancos que inventaram os negros e inventamos a negritude, quer dizer, essa coisa do movimento. Mas aí você tem todo um processo de reabilitação social, né, onde 56% da população está sofrendo o quê? Desemprego, as prisões injustificadas, as ofensas raciais são muito grandes, né? A fome, a falta de moradia. É impressionante como a cidade de São Paulo representa uma África, um campo de concentração, onde as pessoas não saem dali. Elas ficam concentradas na sua própria miséria, né? Está tudo ali subscrito. A miséria, a droga, a fome, sabe? Então, é um pouco por aí. Então, acho que esse futuro está muito incerto e nós vamos precisar trabalhar muito e aí ouvir todo mundo, né? Respeitar todo mundo. O slam, o rap, sabe? O funk da favela, né? Que fez tão bonito agora no Japão, com a Rebeca Andrade, enfim. Então, acho que a gente precisa ouvir. E esse ouvido parte de casa. Ouvir os nossos em casa. Os filhos, a mulher, sabe? Parte de casa. Porque tudo sai de casa. Não tem outro lugar. Heitor, o Tom falou sobre embranquecimento, né? Alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, eu tive o privilégio e a honra de participar de uma canção, de uma música onde o pai, né, não o filho, infelizmente, mas o pai, o Oswaldo de Camargo, participou dessa mesma canção, né? E o Oswaldo de Camargo tem um livro, né, uma frente que se chama Negrodrama ao redor da cor duvidosa de Mário de Andrade. Mário de Andrade também foi embranquecido, Heitor?
Pois é, curioso. Você é um homem de sorte, hein? Eu sou um homem de sorte. Junto com o Oswaldo Camargo e não com o Somos, nosso né? querido presidente. Somos homens de sorte. Pois é, uma questão que precisa até ser retomada, não é? Porque da mesma maneira como nós tivemos que reconstruir a negritude e muitas das estatísticas de 22 e pós-22, né, a gente tem essa questão, né, do Mário de Andrade, que, além de polêmica, ela traz para dentro dessa discussão toda uma dimensão que o próprio Tom Farias está enfatizando para todos. Foi um grande movimento que, em alguma medida, passou ao lado, né, dessa nossa questão do racismo, da discriminação e até mesmo dessa periferização que nós estamos dizendo agora e que a Laura Dias e a Camila e você mesmo, né, tão bem representantes, mas que mesmo naquele vanguardismo modernista, isso daí passou batido, né? Então, quando a gente diz o queimar estátuas da atualidade, é um queimar essas coisas do passado que são até manifestações de uma padronização oficial, mas que não contempla toda a dimensão dessa nossa historicidade, dessa nossa complexidade e dessa nossa diversidade em todas as suas dimensões, né? Então, a nossa arte continua sendo aquele local do apartheid racial, onde a gente não entra, onde a gente não se vê, né? Acho que a Laura, o Tom, você se lembra de uma cena muito extraordinária, fantástica para dentro dessa reflexão, que foi aquela visita do Oswaldo Faustino com outros escritores negros a algumas galerias aqui dos Jardins, né, e que o pessoal quase surtaram, quase tiveram um ataque cardíaco ao ver, né, meia dúzia de negros dentro de uma galeria apreciando aquela arte, né, que é uma arte abstrata, que é uma arte, né, que só traduz essa capacidade de representação humana. Enfim, e junta-se a isso, da mesma maneira, a luta que a Laura muito bem representa, a Simana muito bem representa, você e tantos demais, e que, em alguma medida, repercute para essa pergunta que você fez a ela, né? E o que será amanhã, como diria você? O que será amanhã? Né? Responda quem quiser, eu complementaria. Porque é uma possibilidade, mas também é um vaticínio. A possibilidade é essa mesmo, de, através da periferia, a gente conseguir revolucionar por essa arte plural e democrática, uma arte formal, estética, que é excludente por natureza, que é violenta no apartar e que trata com a indiferença, trata com o casuísmo, trata com a ambiguidade, ainda que esteja suportada e sustentada, por exemplo, com os recursos públicos. Né? Aliás, o próprio ambiente público começa fazendo esse recorte. Né? O orçamento está aqui, mas esse orçamento vai atender esse tipo de arte, que, ao final de contas, representa esse tipo de povo, esse tipo de gente, esse tipo de representação social, que, como sabemos todos, são aqueles dos senhores. Né? E a senzala fica sempre do lado de fora. Então, por conta disso, se pensarmos na utopia, precisa ser, a partir de 2022, precisa ser a utopia do enegrecimento, né, da arte brasileira. E essa utopização passa justamente por essa metáfora. Né? Vamos queimar essas estátuas, né, e precisamos colocar outras no seu lugar, sob pena de nós também falharmos, né, nessa necessidade, nesse dever civil de restabelecer, devolver a arte para todo o povo brasileiro. E finalizar de vez essa posse, esse apoderamento, essa captura e mesmo esse sequestro, né, da alma do brasileiro, da arte total do brasileiro, por grupos de interesse da nossa sociedade. Então, por conta disso, eu acredito que precisamos, né, não só manter essa utopia, e tanto quanto mantê-la, construir as pontes para que ela possa se tornar realidade. É fazer esse centenário também no municipal, mas lá no Grajaú, no Capão, no Jaçanã, em Guaianazes, em São Miguel também, é isso, Victor? Não tenham dúvidas, né? Vai ficar uma rememorização
que vai remeter para o que foi o passado se nós não tivermos capacidade de, nessa utopização, dar um salto para o futuro. E o salto para o futuro é justamente fazer o que não foi feito. Essa expressividade da alma criativa do paulista e do paulistano, ela precisa estar totalmente representada para dentro dessa reflexão e dessa ação. E por conta disso, a periferia não precisa vir aqui, né, no centro de São Paulo para entrar no teatro. Pelo contrário, em cada uma das pontas da periferia precisa ter um teatro mambembe, né, naquele dia, naquela hora, para permitir que todas essas vocalizações possam se expressar, possam ser ouvidas, sentidas e possam ser internalizadas e depois contribuir para essa transformação do antropofágico que nós precisamos, né? Engolir, deglutir e devolver melhor. Laura, como conseguiram encontros culturais de paz, de alegria, sem preconceito, de inclusão, de respeito, igual acontece na Mamba, onde você tem... Lutando. Pessoas lutando. Gente, elas se lutam, elas estão lutando mesmo. Tem que lutar, né? Essas coisas, justamente como até falaram, nada é dado, né? Essa liberdade não está existindo porque... Ai, desculpa, não reparei que eu estava pisando no seu pescoço, entendeu? Não, mas é porque assim. quando você chega na Mamba Center, parece que tá tudo... Quem entra a primeira vez vai achar, caramba, que demais isso, todo mundo dançando, todo mundo se beijando, liberdade, as pessoas livres. Não é assim, né? Precisa lutar. Como se dá essa luta? Lógico, é uma conquista coletiva, isso não é... O empoderamento, ele nunca é individual, né? E eu acho que no trabalho, até com o meu trabalho como performer, com a nudez ou com a questão da Mamba, a gente entende como assim, primeiro, representatividade, assim, ou você tem diversidade dentro dessa equipe, ou você não tem como falar, cara, sabe? São coisas que não dá para a pessoa falar de diversidade ou de LGBTQIA e a equipe ser dos mesmos caras brancos, empresários, heterossexuais, normativos, etc, 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 né? Então, isso para mim já é um dado super importante. Você quer um ambiente agradável? Você quer um ambiente de cuidado com os outros? Você quer um ambiente de respeito? Não trabalhe com homens brancos, em primeiro lugar. Ou, entendeu? Eu acho que são coisas que a gente precisa começar a falar. Até porque as coisas precisam mudar, né? Majoritariamente, tudo que a gente escutou a história inteira foi majoritariamente dito por homens brancos, normativos, empresários, bibi. Então, essas pessoas que são bitoladas em uma coisa só. A gente não é bitolado em militância, a gente só quer que as coisas mudem para variar, né? Que a gente tente outras direções. Porque como a gente está vendo, né? Desde antes da transição democrática e desse final da ditadura militar no Brasil, que é uma palhaçada, a gente está indo para um lugar péssimo, gente, entendeu? Então, acho que está comprovado que esse poder de homens brancos está falido. Atualmente, o que a gente está vendo no Brasil, óbvio que tem muitas diferenças para pior, eu acho, mas, fundamentalmente, você vê pilares muito próximos à situação do Talibã, por exemplo, sabe? Esse lance desse esfacelamento das universidades que não é dito, que não é assumido, né, no Brasil. Ou o incêndio do Museu Nacional, o incêndio da Cinemateca, a gente perdendo mesmo coisas não só do Brasil, da América Latina inteira, sabe, que estão aqui e que estavam aqui, né? Então, eu acho que é um projeto consciente, ultraconsciente dessa direita, sim, acho que dá para a gente usar essa palavra ainda, dessa direita extremista, entendeu? Que está sendo terrorista, entendeu? E não é de hoje. É um terrorismo que está nas populações mais vulneráveis, é um terrorismo que está no esfacelamento das instituições, é um terrorismo que está no esfacelamento da cultura, da educação, da saúde. Eu sou geminiana, né, gente? Então, assim, dentro de toda essa tragédia, eu tento pegar essa raiva para produzir, mover montanhas, entendeu? Porque não vai ser fácil, a gente está vivo, vocês não estão conseguindo, vocês não vão conseguir matar a gente. Então, eu acho que é essa força, com uma violência proporcional à da fome, né, como puxando o Artaud, que também eu acho que ajuda nesse momento caótico, o Antonin Artaud pode dar uma inspiração, assim. Mas a gente precisa de ideias com a violência da fome, entendeu? Para responder a essas situações, para a gente produzir essa arte do futuro. Essa arte do futuro não é passiva, entendeu? A gente quer queimar monumentos porque os nossos monumentos são movimentos. Porque mesmo assim, essa história do símbolo, né, do Borba Gato, se eu como militante, enfim, lá de baixo, no passado,
pudesse falar alguma coisa em termos de estratégia, o único problema é o seguinte, legal, queimamos, só que aí o galo tá preso. Entendeu? A gente precisa pensar de um jeito mais sagaz, sabe? Porque não tem graça, na verdade, militante ser preso. Isso é pior para o movimento, sabe? Então, a gente tem que dar um jeito de fazer as duas coisas. Conseguir movimentar coisas e fazer coisas, que eu não posso falar, né? E ter uma organização. Entendeu? Acho que isso é o pior. Se tem o pior dado da transição democrática no Brasil é que foi basicamente, bom, a direita continua armada e a esquerda se desarma, pode ser? Sim, enfim, e fica, agora vocês não são mais clandestinos, mas a direita continua institucionalmente clandestina. Então, assim, a gente está em maus lençóis, acho que a gente tem uma situação estruturalmente muito complicada, acho que a gente tem que ter uma luta democrática nesse sentido das eleições burguesas, entendeu? Que elas estão aí, elas existem, são instâncias democráticas, a gente precisa defender, mas eu acho que o nosso maior trabalho é trabalho de base, meu. E conhecer a galera, eu acho que vocês bem pontuaram também essa outra discussão que a Mamba está começando a conseguir estabelecer algumas relações. A pandemia deu uma parada nisso, né? Deu uma atrasada, mas a gente estava começando a conhecer o pessoal de Ermelino Matarazzo, que é uma puta ocupação foda, sabe? Uma galera muito organizada, e todo o bloco das ocupações que a gente já vem acompanhando há algum tempo, tentando construir e costurar uma ação que não seja ongueira. E fazem um trabalho incrível aqui nas pontas, nas meu, tipo, tá conectado mesmo, porque uma discussão que a galera colocava que é muito foda é assim, não basta se falar de acesso à cultura, né? Como bem o José falou, assim, não quero ficar... A pessoa não tem que necessariamente pegar um ônibus para ir para o centro para acessar a cultura. É o direito à cultura, né? É o direito à cidade. Então, eu acho que não tem como você ser artista, meu, e estar aqui nesse aglomerado com um monte de gente nesse sudeste maldito e não atuar politicamente, cara, porque é contraproducente para a sua linguagem. Nas festas independentes, quando a gente até chegou a ouvir, né, nesses últimos 5 anos, muitos, né, homens brancos, etc., falando, nossa, mas como é que eu vou achar, meu, um preto que faz live? Ou uma mina produtora de música? Eles falam, meu, você é ignorante, você não tá fazendo esse trabalho direito, porque é o que mais tem, são as galeras mais fodas. Se você não tá ouvindo, você não tá fazendo esse dever de casa. Sabe, você não está usando os enormes privilégios que você tem de acesso à cultura, à informação, aos espaços para nada, entendeu? Você está reiterando só um line-up que ninguém quer ver, cara. Que ninguém quer ver, sabe? Tipo, então, eu acho que isso tem sido muito foda de ver mesmo a galera brilhando lá fora e aqui, né? Porque, infelizmente, ainda precisa brilhar lá fora para ser reconhecido aqui e continuar sendo mal pago, né? Mas eu acho que eu lembro muito de um set de house que a gente escutou da Ares Drill, que é uma gata trans muito foda do house. E ela deu uma puta aula, assim, de house, que foram 3 horas. Deu entendendo como o grande aprendizado do house é meio, quanto mais vocês me baterem, mais belíssima eu vou aparecer. E vou ficar 48 horas de pé aqui celebrando, que é no momento de encontro que a gente consegue fazer. Sabe, nas festas, ou nos slams, ou nas ruas, enfim. A gente celebra, porque isso não vão tirar. A alegria é a prova dos 9, sabe? Então, nessa sociedade de morte fantasmagórica, a gente tem que ter esse choque de energia que o Zé Celso fala muito bem dessa figura da inversão artodiana. De pegar o ai, e transformar em ya, sabe? A gente está chegando ao final. Eu queria agradecer muito a todos vocês, a Kimani, que já se foi, ao Tom Farias, ao José Vicente. O ano que vem vai ser um ano... Todos os anos são importantes, né? Mas o ano que vem é um ano que tem a possibilidade de ter novos rumos para toda a população brasileira. E a cultura, né? Que sempre fica à margem ali, fica, né, aquele restinho ali de lembrança dentro das prioridades que a gente sabe realmente que são muitas, mas a gente tem a possibilidade de ter novos rumos, né? Que nem o Martinho disse ontem, nós tivemos muitas conquistas e estamos tendo agora perdas imensas, né? Igual o Tom disse também, são 10 anos, 15 anos perdidos em 2, né? Eu queria agradecer muito a todos vocês, queria uma mensagem
para os futuros e atuantes modernistas, para os atuantes que somos nós, né, todos aqui, e os novos que possivelmente possam escutar e ver esse podcast. Então, para finalizar, uma mensagem para os novos modernistas. Eu volto para você, Laura. Olha, é preciso arrancar a alegria ao futuro mesmo, e arrancando, a gente vai ter que lutar muito. A vida é uma só, então não tem como a gente ficar se lamentando. Se você está vivo, se você está de pé, se você está saudável, isso é um enorme privilégio. E que a gente consiga catalisar todo esse ódio aí que está sendo fomentado por essa política nacional e internacional para transformar e conquistar esse futuro que a gente quer viver, entendeu? No fim, a gente está vivo e eu acho que é só desse jeito que eu consigo responder, sabe? Porque quando a galera ficou falando até do porquê que os atletas olímpicos do Brasil choram no pódio, né? Ou porquê que eu me mato de chorar em todos os shows do Teto, ou quando a gente consegue fazer uma turnê internacional, ou ir para Belém do Pará e conhecer o Brasil que a gente não consegue conhecer, que só alguém conhecem, é porque a gente nunca tá só, a gente tá sempre junto, sabe? É muita gente que vem dias, eu já começo até a lacrimejar também, gente. Adoro chorar! Então é isso, uma grande conquista que, apesar de todas essas merdas, a gente esteja juntos, sabe? Eu acho que é um movimento que, por mais que haja repressão, por mais que haja essa pandemia e tudo mais, as coisas vão voltar e a vida volta com uma violência enorme de vontade de sobrevivência. Uhum. Então, assim, foca nisso, ninguém tá com dinheiro, tá uma merda mesmo. É um suicida viver no Brasil, mas eu não vou sair daqui! Foi uma honra. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Laura. Pelo espaço, por tudo. E pelo aprendizado. Tom Farias, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas palavras. Que mensagem você tem aí para os novos modernistas brasileiros? Isso é um desafio muito grande, né? Mas depois que houve a Laura... Não, é porque é muito apaixonante, Laura. Os jovens estão todos agora trancados num quarto, com o smartphone na mão, sabe? Estão nesse nível. As pessoas não... Eu escrevi um livro agora, que é Confissões de um Menino Preto, que fala da minha infância, e eu me lembro que a minha mãe brigava para a gente sair da rua. As mães chegavam a hora, iam todas para a porta e chamavam os filhos. Vem comer, vem tomar banho. E ninguém queria. Hoje as mães brigam para os filhos saírem de casa, do quarto, porque nem na sala eles vão, né? Então, assim, o que eu digo para quem está, os modernistas que você está falando aí, é que seja assim, um pouco igual a Laura. Depois, eu acho que tem que produzir. Nós produzimos muito pouco. Nós não escrevemos, nós não cantamos, nós não pintamos, nada. Nós não falamos. Nós não representamos. Então, isso é pouco demais para a grande capacidade humana que nós temos de pensar e de elaborar coisas. Você tem, né, o que o pessoal chama de periferia, de favela. Né? Eu não gosto dessas qualificações marginal, cultura marginal, porque por que o Taboão da Serra é marginal, sei lá, né? A antiga favela do Canindé era favela e São Paulo não era favela. Quem qualifica essas coisas? Alguém qualifica isso, né? Mesmo muro. É como você tem na academia o cânone, né? Então você diz que fulano é isso, mas alguém classifica para você, botar você no cânone, outro para tirar você do cânone. Né? Geralmente não tem preto no cânone, né? Branco no cânone. Machado ficou no cânone porque é o quê? Branco. Até pouco tempo. Então, são essas correlações é que a gente precisa quebrar e dizer que tudo aquilo que se produz é arte. E o que liberta, professor Vicente e Laura, o que liberta é a arte. E não faça arte pensando no engajamento da arte. Faça arte como arte, porque a arte já é uma forma de libertação, de você modernizar-se, né? Lá no final do século XIX tinha uma campanha chamada O Rio Civiliza-se. O Rio estava com grandes transformações sociais, enfim. As pandemias estavam arrasando o Rio,
na virada do século teve a guerra da vacina, né? Enfim, né? A revolta da vacina. Teve tudo no Rio de Janeiro que culminou com a famosa gripe espanhola, né? Que matou 50 milhões de pessoas no mundo. Então, assim, o que pensar nisto é que você está sempre em movimento. Esse é o verbo do momento. Produza, independente do que o X, a Laura, o Zé Vicente, eu vou achar. Produza. Porque, senão, a Carolina não seria a Carolina Maria de Jesus. Sabe? Se alguém fosse dizer, não, essa mulher não pode escrever porque é analfabeta. Quem é que é analfabeto nesse país? Agora eu estava falando com o Laurentino Gomes, do Zé Vicente. E os portugueses estão irritados com ele porque ele disse que os portugueses têm que assumir o papel deles na escravidão. E aí então, ele está lá, mandou as mensagens, nós falamos pela manhã, dizendo que está meio, ele e a Carmen estão meio assim, né? E apreensivos, porque os portugueses geralmente costumam ser muito agressivos, né? E aí, os que moram em Portugal, por exemplo, os filhos que estão na escola estão passando por situações de muita humilhação, de ofensas, porque os professores portugueses acham que nós não sabemos falar o português. Essa língua não serve, você tem que falar a língua portuguesa. Então, assim, o que é culto, o que não é culto? O que é certo, o que não é errado? Né? O que é norma culta? Quem foi que disse que alguma coisa é norma culta? Então, é nesse viés que eu digo, produza. Porque aquilo que é bom hoje pode não ser bom amanhã. E aquilo que é culto hoje, amanhã, enfim, toma outro viés. Né? Uma aula lá em Angola, na Universidade Agostinho Neto, eu falando mais de meia hora, e aí daqui a pouco um aluno lá, alguns alunos da frente, disseram para mim assim, professor, aí eu pedindo a eles para terminar o raciocínio, é que não estamos entendendo nada que o senhor está falando. O senhor poderia falar em português? Mas eu falei, mas eu estou falando em português. Né? Porque uma palavra, depois de muitas que eles foram assinalando, né? Eu falei, não, o fato aconteceu assim, assado, tal. Mas, professor, como é que um fato acontece? Fato lá é roupa. Como é que um fato pode acontecer se é uma roupa, se é um paletó? Né? Facto, sim, é um acontecimento, é alguma coisa que surge. É igual a recessão. Recessão lá é uma recepção, que você recebe as pessoas, pergunta o que vai querer e tal. Para nós é recepção, né? Então, assim, a língua é viva. E a língua está dentro da cultura. E é isso que sustenta essa cultura. Movimento, sempre em movimento. Demais, Tom. Obrigado. Muito obrigado. Portugal tem uma dificuldade enorme, né, de falar sobre escravidão. A quantidade de pelourinhos que existem ainda em pé lá, assim, tipo... Você sabe quem foi que introduziu o chá na Inglaterra? Não. Laura, alguém sabe? Não. No século XVIII, tinha uma mulher em Portugal chamada Carlota. Ela viajou o mundo, era muito sábia, e foi se casar com um consorte da Inglaterra e passou a se chamar Charlotte. Era de origem portuguesa e se tornou a rainha da Inglaterra. Ela morreu em 1818. Né? Era uma negona. Algumas pinturas, alguns desenhos a trazem como crioula, mas isso era um crime à época, retratá-la como negra, mas alguns pintores a retrataram como negra, e ela que introduziu o chá na Inglaterra. E a rainha Elizabeth é da raiz, ou seja, da rainha Elizabeth, aí tem um lugarzinho na África. E Portugal é um Portugal bem negro. Então, essa história, assim, né, vários reis portugueses, né? O Castelo de São Jorge é construído pelos mouros, né? 1300, 1400, ali tinham grandes personalidades negras. O próprio Marquês de Pombal tinha sangue negro. Né? Professor, reitor José Vicente, muito obrigado. Que a Zumbi continue sendo um quilombo educacional e de luta. Suas palavras finais, por favor. Primeiro, a gratidão e o agradecimento, viu, X, de participar dessa conversa tão gostosa.
né, com você, com a Ximana que nos deixou, com a Laura, com o Tom. E, da mesma maneira, a gratidão por um momento de reflexão muito significativo, né? A rotina do dia a dia não nos dá essa disponibilidade para fazer, né, trabalhos reflexivos dessa natureza. Então, poder parar um pouquinho para, né, dar uma rebobinada aqui na mente foi muito legal, muito bacana. E assim seria mais ou menos isso. Queimemos nossas estátuas, que nos limita, que nos torna impotentes, incapazes, queimemos as estátuas que se colocam como os muros, que não permitem que nos movimentemos, e queimemos as estátuas que mantêm as nossas mentes estáticas e não permitem que elas voem. E, juntamente com isso, que nós choremos, né, como uma menina do Islã. Chore como uma menina do Islã, né, ou como a Laura, para que as nossas emoções possam ser libertadas e, a partir delas, nós podemos e possamos continuar construindo esse novo, né, que a Laura disse com muita propriedade, que a mudança não vai vir de fora, ela vai ter que vir de dentro, de nós mesmos, através daquilo que nós acreditamos como homens e mulheres negras, como brasileiros, mas, sobretudo, como seres humanos. A potência da criação é uma potência humana, e nós precisamos, além de ter convicção disso, se apropriar disso como uma dimensão da nossa humanidade. Então, nós vamos precisar falar das nossas coisas, nós vamos ter que expressar as nossas coisas, e tudo que estiver na frente para impedir, a gente vai ter que continuar tendo essa coragem libertadora de queimar as estátuas, de romper os muros e de, ao final, soltar a nossa voz para que o mundo possa conhecer o quanto de humanidade existe em cada um de nós, do centro ou das periferias. Façam ou se recusem a fazer arte, ciências, ofícios, mas não fiquem apenas nisso. Espiões da vida, camuflados em técnicos de vida, espiando a multidão passar. Marchem com as multidões. Mário de Andrade. Obrigado, pessoal, a você que está na sintonia do nosso podcast 22+100. Obrigado, Tom. Obrigado, Kimani. Obrigado, Reitor. Até a próxima. O Ciclo Modernismo 22+100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Com a produção de Ana Penteado, Bruno Imparato, Guilherme Sobota, Giza Gabriel, Jaime Souza, Kátia Abreu, Radamés Miguel, com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Possolo. A edição é de Ana Penteado, Carlos Ronque, Laura Saleri e Marta Fonterrada. O ciclo foi gravado de maneira remota, durante os meses de maio a junho de 2021, com apoio da SPCine e da Rádio CCSP. O Manifesto Modernismo 22+100 foi gravado pela produtora Lady Bird no Teatro Municipal de São Paulo em maio de 2021, com a direção de Henrique Sauer e Hélder Fruteira. Prefeitura de São Paulo. Gestão Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Secretária Municipal de Cultura, Aline Torres. Chefe de Gabinete, Danilo Nunes.